Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos. Eu sou Bruno Mazzoni e novamente, Clube da Petrobras, Clube da Vale. Vamos falar sobre as estatais. No vídeo de hoje, Petrobras foi pedida, foi uma sugestão feita, acho que no Telegram, tá? Ou aqui mesmo nos comentários do YouTube do canal Clube dos Dividendos, a gentileza de eu comentar sobre Petrobras pós-Datacorte, pós-DataX, pós-dividendos, pessoal. Então, o gráfico que vocês vão ver quando nós formos analisar preço-alvo, ciclos e etc., será o gráfico já ajustado, tá? Bom, quais serão as pautas do vídeo de hoje da Petrobras, pessoal? A gente começa aqui com Petrobras versus petróleo tipo Brent, que é aquele petróleo que ela seguia ali para ver preços, embora agora, em 2023, a gente inicie, uma temporada da Petrobras onde o PPI, solamente dito, não será a política de preço, o PPI será incluso, vai ser ali, vai ter porção para tomada de decisão, mas não vai ser ali 100% da decisão propriamente dita, tá? Mas é importantíssima ver preço de petróleo, então a gente vai analisar esse gráfico, vai falar sobre o petróleo, pessoal, que não me estopa, mas também não chega no alvo. Para a economia real, estamos vivendo o melhor momento dos últimos 3 anos. Petróleo estável, tá? Petróleo estável, pessoal, praticamente a gente vai estar falando de quase um ano de estabilidade para o petróleo, mas ainda não, Ele começou a se estabilizar entre novembro e dezembro de 2022. Estamos partindo aí para junho e julho de petróleo, um semestre de estabilidade para o petróleo. Então, para a economia real, melhor dos mundos. Para a economia financeira, ou seja, para as aplicações, acho que a pessoa fica sempre chutando se vai subir ou se vai cair, Quando lateraliza, fica meio xarope. Então, o petróleo estável, a gente vai comentar sobre isso. Vale a pena ou valeu a pena ter investido mais na Petrobras 3, ou seja, as mesmas ações que a União tem, que o governo tem, Petri 3, ou valeu mais a pena investir na Petro 4? Tá? Detalhe do vídeo de hoje, talvez uma curiosidade interessante para vocês. Depois a gente vai para o valuation, preço justo para o Graham e dividendos. A gente comenta sobre dividendos também da Petrobras, mais um pouquinho de valuation, dessa vez histórico, tá? Relativo à própria companhia, e aí a gente ruma para os ciclos. Aqui eu vou trazer 2000 a 2023, pessoal. Então, Lula 1 a Lula 3 de Petrobras é o que eu tenho aqui no trading, viu? Vou mostrar para vocês os alvos, os próximos alvos, os ciclos que eu estou enxergando e como investir na Petrobras durante esse ciclo de alta, por que não? Tá certo? Então, essas serão as pautas no escurinho do cinema, que hoje está bem escuro aqui, eu tô vendo que a câmera tá um pouco escura, tá? Disclaimer na telinha. Depois do disclaimer, passo aqui para o convite. Considere se inscrever, ative as notificações aqui no Clube dos Dividendos. Pessoal, deixa o seu like se você gostou das pautas, ou lá no final do vídeo, quando você julgar se foi interessante ou não o conteúdo. Bom, partindo aqui, depois do seu like, da sua inscrição e da sua ativada de notificação, porque são 2 vídeos por dia aqui no YouTube, pessoal, vamos para o gráfico, que eu considero ser importante. E aí eu coloquei um pouquinho para cima assim, eu não preciso sair da telinha, Então, em azul, talvez gremista aí, azul e preto, está o petróleo Brent. Em Fluminense está a Petrobras. E a gente consegue perceber que, apesar de nós vivermos, no país, a Petrobras tem ali uma relação menos dependente do preço do petróleo, quando o preço do petróleo está acima ali dos seus 60, dos seus 50 dólares. A Petrobras tem menor sensibilidade ao preço do petróleo. Por quê? Porque sempre tem a Petrobras, via Brasília, um alvo ali para combater a inflação, para fazer política pública, tá? E aí, opiniões diversas que vocês tenham, podem deixar nos comentários, pessoal. Mas fato é, pragmático, sendo pragmático, que a Petrobras oscila menos do que uma PetroRio, do que uma 3R Petróleo, do que uma Petro Recôncavo, uma Enalta, em relação ao preço do petróleo. Há patamares, vamos colocar, acima de 50, 60 dólares, tá? A Petrobras meio que torce para o petróleo não se mexer muito, tá? Então a gente começa a perceber isso, principalmente num governo de esquerda, que tende a utilizar a Petrobras mais para uma ótica aí de quebra de inflação, para uma ótica social, vamos assim dizer, tá? Já vista, a mudança do PPI, que é uma política 100% pró-mercado, tá? Nós temos o petróleo Brent lateralizado e a Petrobras voando, tá? Voando.
Tá? Aqui as narrativas, pessoal, a gente pode pôr política de preço de petróleo muito melhor do que aquilo que a Faria Lima estava precificando. Então essa nem lá e nem cá, que é característico do governo, né? Essa história rima, é característico do Lula ser nem lá e nem cá, vai ter desafetos tanto na esquerda como na direita. Então a política veio melhor do que o esperado e um dividendo bacana, tá? Que teve data corte na segunda-feira, dia 12. Dia dos namorados aí, bom, namoridos para todos aí, tá? Então nós tivemos o petróleo Brent praticamente de maio, tá, até junho, momento atual, lateral. Esse é um gráfico, pessoal, que tem o contexto 2023, ou seja, janeiro, ali, dia 13 de janeiro, até o de falo com vocês, dia 14, pré-abertura, dia 13, tá? Terça-feira, dia 13 de junho. Então a gente pode perceber que a partir aqui de maio, tá, segunda quinzena de maio, o petróleo ou caiu ou lateralizou, mas principalmente vamos obter aqui mais atenção na lateralização do petróleo, enquanto a Petro mandou bala. Tá? Domesticamente ajudou o Brasil, tá, pela primeira vez em anos, então tivemos aí a regra fiscal sendo aprovada, vamos ver se a tributária entra em jogo, mas coisas que ajudaram os juros fechar, a bolsa subir, tá? E a Petrobras voou. Percebe que ela até tentou seguir um pouquinho do petróleo lateral, mas não, voou. Tá? Essa última toada de alta, pessoal, a gente pode colocar na conta aqui regra fiscal, mais dividendos, tá? Que também não estavam no radar dos investidores. Tá? Valuation, você pode colocar? Pode, mas assim, todas as outras petroleiras do mundo estão baratas. A Petrobras se destacou entre elas. Tá? Então aqui, esse movimento veio no combo, regra fiscal mais dividendos. Qual que é a aposta que a gente tem que fazer para o segundo semestre, pessoal? Ou pelo menos para o final do segundo tri, começo do terceiro tri. Alguém vai fechar essa boca de jacaré. Tá? Ou o petróleo vem para cima, igual aconteceu entre julho e agosto do ano passado, tá? Que eu coloquei para vocês, alguém vai fechar essa boca de jacaré, tá? No caso foi a queda da Petrobras pós-eleição ali, perdão, novembro ali, tá? Então você tem que acreditar que ou o petróleo sobe, ou a Petrobras lateraliza e o petróleo sobe, ou cai e o petróleo sobe, ou o petróleo fica onde está e a Petro chega, tá? Em algum momento, pessoal, eles vão andar juntinhos. Tá? Na direção, não precisa ser na rentabilidade, tá? Mas na direção. Legal? Por enquanto a direção da Petrobras está para cima e o petróleo está estável. Bruno, o que o Bruno acha que vai acontecer entre junho, dia 14, que estou falando com vocês, vamos colocar julho, dia 14, tá? Verão americano, verão do hemisfério norte. Eu ainda estou comprador para o petróleo, por mais que o Irã esteja prestes a entrar no mercado, tá? Acho que entre corte da OPEP e Irã no mercado, sazonalmente vai ganhar, a tendência sazonal do tempo. Então, verão, temos mais consumo, mais viagens, férias, etc. Então, avião, carro são mais utilizados para consumo, de fato. Então, eu acredito que nós vamos ter o petróleo levemente em alta até pelo menos primeira quinzena de julho. Se não levemente em alta, pessoal, o petróleo vai continuar estável até, vamos colocar 14 de julho, para dar um mês aí certinho, 14 de julho. Tá? Se o petróleo vai continuar nesse amarelo ou vai dar um spikezinho para cima, tá? A Petrobras tende a, no máximo, lateralizar. Tá? Se parar de subir, Petrobras tende a fazer o quê? Lateralizar. Porque o petróleo não vai engatar a marcha ré, não vai fazer engatar a marcha ré para Petro. Minha opinião, nesse curtíssimo prazo. Olhando para agosto em diante, pessoal, aí sim eu espero mais realizações, caso o mundo não cresça, caso China, né, não entregue toda essa reabertura, Estados Unidos comece a entregar dados de crescimento abaixo do esperado. Tá? Nós devemos ter o petróleo, tá, aí cedendo e a Petrobras também cedendo, certo? Então, agosto é a tempestade. Vejo que até primeira quinzena de julho temos esse movimento ou de alta ou lateral para a Petrobras. Já entrego o que seria a lateralização para ela, tá? Petróleo, então, agora foco no petróleo. Deixa eu passar para esse gráfico que eu fico menorzinho. Petróleo, pessoal, não me stop. Né? Ele não me estopou aqui no 71,34, 71,18, que são 71,11 são os pontos de compra, estão pintadinho. Por quê? Me estopa abaixo de 70, porque eu só tenho 67, 66, 64, 33 como alvos. Tá? Então ele não chegou a desovar aqui com o Irã. Legal, a possibilidade do Irã entrar no mercado. E eu tenho a expectativa que ele continua
nessa lateralização, só que pela sazonalidade, continuo dizendo que pelo menos, pessoal, 83 e 37, pelo menos o 87, quem sabe 44, tá? 87 e 44 não, 85 e 29. Legal? O meu alvo era os 91 e 43, 93 e 80, 91 e 96. Só que quanto mais próximo nós chegamos de agosto, pessoal, que geralmente marca julho e agosto marca um topo de petróleo, menos otimista eu fico. Tá? Então, por enquanto, verão do hemisfério norte, estamos em pleno verão lá agora, acredito numa altinha, tá? Pelo menos até os 83 e 37. Legal, pessoal? Então, bom para sua Junior Oil, neutro para Petrobras, certo? Mas posso estar enganado. Esse é o meu cenário. Se o petróleo vier para 64, 33, 67, 66, pessoal, a Petro cai menos e a sua Junior Oil cai mais. Tá? São os 3 cenários, os 3 quadrantes. Aqui eu vou colocar para vocês para esse segundo/terceiro trimestre. Tá? Dentro desse verdinho aqui é o mais provável. Se eu acertar na mosca, teríamos uma rebarba aqui em 91 e 43, 91 e 93 e 80. Tá? Se não, pessoal, temos aqui o meu cenário. Mínima já foi feita entre 71, 34, 71 e 11. E vamos para o 83 e para os 84. Para os 85, perdão. Errei, vamos para o 67, 66 e ou 64, 33. Ponto final, pessoal. Então não acho que o petróleo vai ter grande estilingada para cima, tampouco grande estilingada para baixo. Tá? Esse seria então o cenário. Todos os cenários, pessoal, o pior acho que seria uma alta super forte, tá, do petróleo. Eu acho que o petróleo acima dos 90 talvez começasse a discutir para a Petrobras aí os reajustes de gasolina e traria um certo frisson para a Petrobras negativo e positivo para os Junior Oils. Tá? O inverso aí. Se o petróleo cair para 64, 67, Petrobras, logo no gráfico eu mostro para vocês quais seriam os preços, mas nada do outro mundo. Qual foi a melhor? Petro 3 ou Petro 4, pessoal? Petro 3. Então é melhor você ter, foi melhor, né? Você ter tido as ações da União. Né, que a União tem posição. Aí você tem que olhar free float, quanto de free float que tem, deve ser um free float baixo, mas tem uma liquidez mínima ali. Para você, gringo, adora comprar Petro 3. Tá? Então, Petrobras 3, pessoal, consistentemente, de 2000 para cá, performou melhor ou menos pior do que a Petro 4. Ambas bateram o CDI de 94 para cá. Tá, 20.600% Petro 3, 14.000% Petro 4, 7.000% CDI. Tá? Então foi um bom investimento? Foi. Passou 2 anos aqui na míngua, a 2020 também com dificuldade sim, mas depois se recuperou. Legal? Valuation de hoje, pessoal, eu tiraria aqui, não analisaria nada do valuation, a não ser o PVP talvez, mesmo depois de todas as vendas, talvez comece a ficar interessante 2023 para frente olhar PVP de novo. Tá? Preço justo também não, tá lá em 98, então múltiplos eu pularia. Dividendos, pessoal, a gente sabe que os últimos anos foi espetacular, tá? Dólar alto, petróleo alto e política PPI. Então, o melhor mundo dos acionistas, para os acionistas, foi ali de 2018 para frente. 2016 para frente ela se recuperou, o petróleo também se recuperou. 2018 para frente começou a ser um patamar muito interessante, seja de ganho de capital ou dividendos. Os dividendos vieram ali pós-pandemia. Tá? Com grande dividendo. Eu acho difícil a gente manter esses patamares tão elevados, apesar do mundo estar cada vez mais indo para as renováveis e menos para as fósseis. Então, se a Petrobras não apresentar um planejamento estratégico do futuro de investimentos que não necessariamente envolva 100% petróleo, já está querendo fazer o offshore eólico, tá? Muito provavelmente todo o dinheiro que a Petrobras arrecada ela vai distribuir, seja em política pública, seja em dividendos. Governos mais à direita, dividendos, governos mais à esquerda, política pública, tá? Mas o lucro da Petrobras, se não houver um interesse em investimentos em alternativas de energéticas, né? Fósseis, petróleo, dificilmente ela vai usar um capex intensivo aqui para os próximos anos. Toda a indústria de combustível fóssil tem cada vez menos acesso a crédito, toda a indústria de combustível renovável tem cada vez mais acesso a crédito subsidiário. Então vale mais a pena investir em pás eólicas, em fotovoltaico, em hidrogênio verde, do que de repente em biomassa, do que, por exemplo, furar um poço de petróleo. Tá? Então,
fiquem atentos ao dividendo, pessoal. Esse ano aqui já bateu 2021, vai ser muito difícil bater 2022, tá? R$ 14,89. 2023, então, é o grande exemplo que eu vou usar para vocês, para ter uma noção, segundo preços do petróleo, tá? Mas principalmente política de preço, quanto que ela vai pagar nos próximos anos. Então vamos esperar 2023 para desenhar aqui um dividendo até 2026 aproximado, que a gente tende a esperar, tá? PVP, pessoal, em 2015, pior dos mundos ali para ela foi de 34%, então nesse momento não chegou nem perto disso. Tá, o pior foi 2022, 88%. Já estamos com a alta atual em 94%. Então, o desconto histórico aconteceu com mais veemência aqui em 2015. Tá? Então, nada a comentar muito aqui nos seus fundamentos, no valuation, nos seus múltiplos, perdão, pessoal, porque é uma empresa extremamente cíclica. Tá? Então, não me interessa muito múltiplo. Quando eu olho aí sim para ciclo de preço, que é importante para você de longo prazo também, tá? Nós completamos, certo? Em 2022, né? Em 2023, perdão, aqui, um super ciclo, certo, pessoal? Coisa que é rara de eu mostrar aqui para vocês. De 2002 a 2009, 2008, né? Perdão, projetada a partir da mínima de 2015, tá? Nós chegamos ao preço exato aqui de R$ 27,74, já ajustado pós-dividendos, tá? E foi a máxima do ano, máxima histórica. Agora nós estamos rompendo, o que me leva a crer, tá, que o ciclo agora, que eu vou olhar para ser finalizado, é de 2015 até 2020, pandemia. Vamos fazer essa projeção. E aí chegamos já ajustado pós-dividendos, R$ 35,78. Tem uma pequena parada de um ciclo durante e pós-eleição, que eu vou dar um zoom para vocês. Então, estou aqui pegando todos os ciclos possíveis, porque estamos em máxima histórica. Então, não temos dado à esquerda para mostrar a resistência, só fim de ciclo. Então, o ciclo durante e pós-eleição termina em 31 e 37. 31 e 37, pessoal, e 35 e 78 são os meus dois alvos, nada mais, nada menos. Então, como investidor de longo prazo, eu teria aqui, nesta região, o interesse em parar de comprar, em comprar menos. Se eu especulo também, de repente, vender um BOVA11, comprar uma put de BOVA11, ou de fato comprar uma put de Petrobras, ou vender uma call de Petrobras, se eu estou legal em ser exercido aqui nessas faixas. Ou seja, eu abro o meu leque como investidor, pessoa física, para me defender, comprar seguro, especular. Tá? Se eu sou holder raizão, eu só diminuiria os aportes nessas faixas, entre 31 e 30, 35 e 70. Tá? Diminuiria. Por quê? Porque eu acredito, pela oscilação do petróleo, pelo juros alto no mundo, crescimento mais baixo, tá? É especulado, eu acredito que a Petrobras volta para os 22,15. Em algum momento, pelo menos aos 22,15, tá? Até os 19,70, 19,73. Então, 22,15, 20,21, 19,73. Aqui para o holder, já com o gráfico ajustado, seria o sinal verde novamente para voltar os aportes normais. Tá? E aí, quem acredita em crise, R$16,04. Depois, aqui os 14,41 aos 12,42. Tá? Mas o mais provável, o meu cenário base, a gente mantém, tá, a região dos 19,73 principalmente. Tá? Essa região dos 19,73 bem importante. Tá? Vou adicionar mais um pontinho aqui durante e pós-eleição. Estamos falando, faltava esse ponto exatamente, 17,16. Tá? Então tá aqui, ó, tá? Os principais pontos de retração para o ano, onde eu aceleraria, voltaria a acelerar compras na Petro. Agora, pessoal, na minha opinião, estamos no fim, próximos de um fim de ciclo, quando que estaria 31 e 37, 35 e 38. Então, para o investidor de longo prazo, tá, seria essa a minha atitude, tá, a ser tomada, diminuir ou aumentaria a intensidade de compra. Nesse momento não é hora de aumentar, é hora de ir diminuindo. Se você quiser ser mais específico, 31 e 37, 35 e 38, na minha opinião. Não é recomendação, mas é a minha opinião sobre fim de ciclo para a Petro. Pessoal, mais um vídeo sobre a Petro.
técnico, né, operacional para você investidor de longo prazo e também para você que especula, por que não, tá? Espero ter ajudado vocês pós-dividendos. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.